Nós estamos estudando e pregando série Bem-aventuranças de Mateus 5. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre felicidade na mansidão. A gente já falou sobre já falamos sobre humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito. Falamos bem-aventurados os que choram. Hoje nós vamos falar dos mansos. Felicidade na mansidão. A mansidão pode ser comparada ao que acontece a um cavalo selvagem, por exemplo, adestrado pelo seu bondoso dono. Esse cavalo ele não perde a força e a inteligência, mas coloca sobre o controle do dono. Isso não significa que você ficará indiferente às ofensas cometidas contra você, mas irá transferir a preocupação em defendê-lo ao dono. Quando é ofendido ou um direito é violado, as ofensas cometidas contra você, a reputação é atacada, Jesus, que o conhece e o tornou uma pessoa justa, ele mesmo o defende. Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça. Ninguém naturalmente é manso. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados pode ser manso diante de Deus e dos homens. O manso é aquele que não luta para defender sua própria honra. Agora, para a gente entender essa passagem, nós vamos recapitular sobre as expectativas dos ouvintes de Jesus. O que aqueles que ouviam Jesus esperavam dele? Quem eram eles? Então, havia pelo menos 4 facções, 4 grupos, 4 partidos diferentes de judeus contemporâneos nos dias de Jesus. Primeiro, os fariseus, que eram os judeus ortodoxos, conservadores, que acreditavam que a melhor expressão da fé judaica estava no passado. Haviam também os saduceus, que são muito citados no Novo Testamento. Eles defendiam uma religião mais contemporânea, uma religião mais moderna. Eles misturavam um pouco de judaísmo, um pouco das religiões romanas e gregas. Haviam também os essênios. Eles não são mencionados no Novo Testamento, mas eles eram místicos, ascetas, eremitas. Viviam isolados nos montes, escondidos nas cavernas, vivendo uma vida muito fechada entre eles. E eles esperavam a chegada do Messias para se manifestarem. E haviam também os zelotes. Eram guerreiros e estavam formando uma espécie de exército para que quando o Messias chegasse, eles já estavam prontos para enfrentarem os romanos. Havia também um zelote, que era um dos 12 de Jesus. É um dos seguidores, um dos apóstolos, o Simão, zelote. A gente vê isso lá no capítulo 10, versículo 4 de Mateus. Entre estes, os mais influente, ou o mais influente, era o grupo dos fariseus. Nós sabemos disso. Como eles esperavam o Messias, ou ser o Messias? A gente tem uma ideia, se você abrir a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 7. Vamos lá para Daniel capítulo 7.
versos de 13, só o 13 e o 14. Daniel 7, versos 13 e 14. A gente tem uma ideia como os fariseus viam o Messias, ou esperavam o Messias. 7, 13 e 14, diz assim. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aí, nós podemos tentar pensar como os fariseus pensavam acerca do Messias, e você entenderá melhor. Bom, eles esperavam que um Messias poderoso, dominador dos povos, um grande guerreiro. Então, não somente eles esperavam um que ia expulsar os romanos, mas muito mais que isso. Podemos prestar atenção de que, mesmo depois da ressurreição, os discípulos esperavam que Jesus fosse assim. É interessante a gente notar isso, quando a gente olha lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Não precisa você abrir. Diz o seguinte, eles indagavam a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aí ele continua: mas recebereis poder, quando vier o Espírito de Deus. Mas olha, a expectativa era de todos. Por exemplo, Herodes, quanto ao nascimento de Jesus, ele estava naquela expectativa do Messias. E Pilatos, quando ele fez a pergunta a ele: tu és o rei? Imagina o impacto quando os judeus começaram a ouvir Jesus, o seu discurso ali no Sermão do Monte. Quando eles começaram a ouvir Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Era totalmente ao contrário da maneira de pensar daqueles judeus. Até hoje é contrário ao mundo. O mundo ouve as palavras de Jesus e diz: é loucura. E aí, você percebe que há uma conexão nas bem-aventuranças? É interessante a gente notar isso. Há a necessidade de sermos humildes de espírito, como nós já vimos outrora, e isso nos leva a um espírito lamentoso, chorar pelo pecado. Então, quando tomamos a consciência da pecaminosidade, isso, por sua vez, nos leva a um espírito de mansidão. Então é conectado, é interligado. Você vai aprendendo sobre as bem-aventuranças e você vai ver que uma depende da outra, uma desencadeia a outra. E isso faz sentido para nós. Ela nos leva a nos sentir como um nada. Para muitos isso é muito difícil. Já pensou? Você é um nada, eu sou um nada. É difícil a gente imaginar isso na nossa própria existência. É interessante a gente notar isso nas bem-aventuranças. Se você pensa que pode viver uma vida cristã com suas próprias forças, você estará proclamando: eu não sou crente. Porque viver na dependência de Deus é viver uma vida cristã verdadeira. Nós somos totalmente dependentes do nosso Criador. Quando realmente percebemos aquilo que deveríamos fazer,
inevitavelmente nos tornamos humildes de espírito. Então você chega ao segundo estágio, porque você percebeu a sua própria natureza pecaminosa. Você notou a sua incapacidade devido ao pecado que habita em você. Você verá pecado até nas suas melhores ações, pensamentos e desejos. Você lamenta-se, chorando, e clama à semelhança do grande apóstolo, quando ele disse: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entretanto, eu insisto que encontramos aqui algo ainda mais perscrutador, isto é, em Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler Mateus 5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, totalmente na Tua dependência, para poder falar aos corações que estão aqui esta noite. Fala também ao meu coração, ó Deus, Teu Santo Espírito que reina em nossas vidas. Precisamos da Tua ajuda para discernir tudo aquilo que é necessário para a nossa vida cristã, para a edificação do corpo de Cristo. Usa Teu servo, ó Deus, da melhor forma possível. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados. Somos gratos ao Senhor pela Tua salvação. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós e nos derramou a graça sobre a graça maior da salvação em Cristo Jesus. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja nos orientando, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. A felicidade dos mansos. Se você for honesto consigo mesmo, tomará consciência do pecado e da maldade que em você existem, e isso o puxa para baixo. Nós somos comprimidos, nós somos colocados numa posição mais baixa possível diante de Deus. Talvez eu testifique sobre mim mesmo que sou pecador, mas é devido ao puro instinto que não gosto que alguém me chame de pecador. Não é isso? Nós não somos assim? Você pode até na sua consciência dizer: eu sou pecador, mas se alguém chegar para você e dizer assim: olha, você é um pecador, você se sente ultrajado, no sentido de exortá-lo. Nós estávamos falando hoje pela manhã na escola dominical a dificuldade que temos de falar uns com os outros em relação à intimidade de poder exortar um irmão e dizer: olha, nesse ponto você está errado, e a pessoa aceitar e dizer: realmente estou errado, preciso de sua ajuda para consertar esse meu erro. Ora, esse é justamente o princípio desse espiritual introduzido por esta bem-aventurança. Desculpe. Eu permito que os outros dirijam os seus holofotes na minha direção,
ao invés de eu mesmo fazê-lo. Eu posso permitir. Chega para mim e diga: olha, pastor, você está errado nisso, nisso, nisso. E eu preciso aceitar isso e corrigir. Assim também como você precisa ouvir isso e aceitar. Agora, quem é o indivíduo manso? Com quem ele se assemelha? Nós podemos ver isso nas Escrituras. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, podemos observar Abraão, por exemplo. Veja um grande e admirável retrato de mansidão. Sua atitude em relação a Ló, por exemplo, permitiu ao homem mais jovem fazer a escolha. Ló permitiu, Abraão permitiu que Ló escolhesse o lugar ou as terras melhores. E ele não indagou, não murmurou. Isso é mansidão, é um exemplo de Abraão. Mas vemos essa qualidade também em Moisés. É interessante a gente notar que em Números 12:3 diz que era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O homem mais manso da terra. Examine o seu caráter e você descobrirá essa belíssima virtude. Havia diante de Moisés maravilhosas oportunidades, todas as possibilidades da corte egípcia, como filho da filha do faraó. Entretanto, quão realisticamente ele avaliou. Ele se humilhou totalmente sobre a mão de Deus e sua vontade. Se Moisés e se Abraão se humilhou diante da presença de Deus, diante de toda a vontade de Deus, porque eu e você não podemos nos humilhar diante da presença de Deus e nos colocar na nossa posição de subserviência, de dependência total em Deus. Nós podemos ver também Davi em seu relacionamento com Saul. Ele suportou muita coisa do seu rei. Teve oportunidade de se vingar com suas próprias mãos. Mas ele se submeteu também a Deus e suportou. No Novo Testamento encontramos Estevão e Paulo, grandes homens de Deus. Mas naturalmente chegamos ao exemplo supremo ao olharmos para o nosso Senhor. Disse ele: vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 28 e 29. Então o que é mansidão? Não se trata de alguma qualidade natural, não vem da sua natureza. Não é uma questão de disposição de berço. Tanto Davi como Jeremias, por exemplo, se sentiam como um caldeirão fervente. Mas, no entanto, eram homens mansos. Pensamos em um homem como Paulo, uma mente notabilíssima, uma personalidade extraordinária, um caráter fortíssimo. Mas, paralelamente a isso, observamos sua grande humildade e mansidão. Portanto, espera-se que todos os crentes sejam assim. Isso é natural do novo nascimento. Isso é natural do cristão, aquele que já entregou sua vida a Cristo. Isso é produzido pelo Espírito de Deus e não uma disposição natural. A mansidão, ela é comparável com grande força de caráter. A mansidão, ela é comparável a autoridade e poder. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade, que se dispõe até a morrer por ela,
se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis. Foram homens fortes, contudo mansos. Que Deus nos livre de alguma vez confundirmos essa nobre qualidade. Ela é uma das mais nobres dentre todas as virtudes. Não podemos confundir com algo meramente animal, físico ou natural. Mansidão não consiste meramente em uma questão externa. É algo, pelo contrário, consiste em uma atitude interna. Vem de dentro. Vem do Espírito de Deus que está habitando em nós. É necessário controlarmos os lábios e a boca, não dizendo as coisas que tivermos a vontade de dizer. Quantas vezes você chega diante de alguém e você quer dizer alguma coisa para, vamos dizer assim, para combater aquilo que você sente de mais errado ou de angústia no seu coração, e você quer dizer, de repente você fala alguma coisa que não deveria fazer, não deveria falar. Essa vontade de dizer qualquer coisa sem controlar, sem o controle do Espírito, sem o domínio próprio, faz com que você deixe de ser manso. Se você meditar nesse versículo, se sentirá bastante humilhado. É interessante porque essa simples frase, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, tem tanta coisa dentro dela, tão profunda, que se você meditar nela, você vai se sentir totalmente humilhado. Isso espelha o verdadeiro cristianismo. Irmãos, vivemos um cristianismo. Quando nós observamos o início do Sermão do Monte, só nesses versículos, você vai ver que estamos muito aquém de quem devemos ser, de quem somos, diante da presença de Deus como filhos por adoção. Para tanto, é que fomos chamados, e isso é o que se espera da nossa parte. Portanto, mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo. Você olha para as Escrituras e você vai enxergar você. Você enxerga Deus e você começa a enxergar quem você é diante do Criador. E o que é então expresso como uma virtude e uma conduta em relação ao próximo? Ninguém é capaz de ser manso, a menos que seja também humilde de espírito. E ninguém pode ser manso, exceto se já se enxergou como um vil pecador. O indivíduo manso se orgulha de si mesmo. Aliás, desculpe, o indivíduo manso não se orgulha de si mesmo. Não se vangloria a seu próprio respeito, sob hipótese alguma. O homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Não vive cuidando de si próprio e dos seus interesses pessoais. Como é difícil ser manso. Já pensou? Olha para você e vê se você faz isso. Não cuida de você mesmo? Não se sensibiliza consigo mesmo? Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos, não é verdade? É ou não é? Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos. Olhamos para nós mesmos. O nosso eu é mais importante. Dificilmente olhamos para o próximo. E quando nos tornamos cristãos, nós temos que mudar o nosso ponto de vista. Olhar para o outro e não para nós mesmos. Entretanto, quando a pessoa adquire mansidão, cessa tal atitude.
E daí por diante, não mais se preocupa consigo mesmo e nem com os outros, nem com o que os outros digam a seu respeito. Por essa razão, não vivemos na defensiva. Um homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo e nunca se lamenta por si mesmo. Nós temos esses exemplos que nós vimos agora. Então, como enxergar isso nas Escrituras e depois transferir para nós mesmos e fazer o mesmo? Essa é a nossa dificuldade. O que nós devemos ver? Quantas vezes nós olhamos para os outros e se espelhamos nos outros? Tudo bem, olhamos para as Escrituras e vemos os personagens bíblicos e vemos os exemplos dos heróis da fé, e isso é bom. Não conseguimos fazer o que eles fizeram. Deram suas próprias vidas em favor do Evangelho, em favor do Deus Todo-Poderoso. Mas contemple Jesus. Contemple Jesus. Suave, gentil, humilde. Esses são os termos exatos. Quieto, dotado de um espírito quieto. Ele foi a pessoa mais acessível que o mundo já conheceu. No manso haverá uma total ausência do espírito de retaliação. Seremos pacientes e longânimos, especialmente quando sofremos injustamente. Olha o que o 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 e 23 diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23. O apóstolo Pedro diz assim, ele diz lá, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se manso significa que estamos dispostos ser manso, significa que estamos dispostos a ouvir e aprender. Ouvir e aprender. Ouvir nossos semelhantes. Se deixar ensinar pelo Espírito. Se deixar guiar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uma das nossas, o que mais nós falamos, o que mais o pregador fala, o que mais a palavra de Deus ensina, é que devemos observar aquele que nos guia, o Senhor Jesus. Notemos agora que o que sucede ao homem que tem qualidade. Quem é essa qualidade? A felicidade dos que herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significam essas palavras? Os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. Isso você pode ter certeza, certo? Nós, ou aqueles que já entregaram sua vida a Cristo, que são mansos, já são herdeiros da terra, certo? Nessa vida já. O homem que já é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender com a mansidão é justamente estar satisfeito com todas as coisas. Contente, é o contentamento. Essa é a vida cristã, que parece também ser tão difícil e distante de nós. Você é contente com tudo? Você é satisfeito com a sua vida? O que você tem? O seu dia a dia, o seu trabalho, a sua família? Aquilo que você tem, você está satisfeito? Isso é uma característica de um cristão, que muitas vezes parece ser difícil nos nossos dias. O homem manso é um homem que sempre se sente contente.
Nada tendo, porém tendo tudo. O apóstolo Paulo foi ainda mais feliz em exprimi-lo, quando ele falou lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, parte B, quando ele diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, ele conseguia enxergar isso. Nós podemos enxergar isso também. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Paradoxo. Como alguém não tem nada, mas tem tudo? Falamos já sobre isso. E é interessante a gente começar a colocar na nossa mente e no nosso coração isso. Porque isso faz parte da vida cristã. Se nós entendermos isso, nós estaremos vivendo uma vida, um cristianismo verdadeiro. Não estou dizendo que nós não devemos ter nada em relação aos bens materiais. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. A palavra de Deus está ensinando que nós podemos ser contentes com aquilo que Deus nos dá. Ele pode dar uma montanha de dinheiro, milhões e milhões de dólares na sua conta bancária. Você vai ter condições de comprar tudo que você quiser e você não ser contente. No entanto, Ele pode lhe dar aquilo que é necessário para a sua vida e você entender que aquilo que é necessário para você lhe faz contente. E isso também é mansidão. Também Paulo, aos crentes de Filipos, ele disse, agradecido pela dádiva que me enviastes, apreciei-o, não porque eu quisesse alguma coisa, mas aprecio que vos fez enviá-la a mim. Contudo, quanto a mim, tenho todas as coisas em abundância. Ora, Paulo já havia dito àqueles crentes, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E ainda ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Observemos, por semelhante modo, a maneira destacada através da qual ele exprime o mesmo pensamento lá em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo ele diz assim, após haver dito aos seus leitores que eles não precisavam ser ciumentos ou preocupados com essas coisas, ele ajunta dizendo o seguinte, tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 23. Sim, todas as coisas nos pertencem. Se é que somos mansos. Todas as coisas nos pertencem se somos mansos. Todas as coisas nos pertencem se é que somos crentes autênticos. E, nesse caso, já somos herdeiros da terra. Também Paulo dá uma referência ao futuro em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, quando ele diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? O que tem a ver os santos julgar o mundo? Os crentes estão destinados a julgar o mundo. E haverão de julgar os anjos. Portanto, eles terão herdado a terra. Em Romanos 8,17, Paulo coloca a questão nesses termos. Somos filhos de Deus, e por esse motivo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso está na nossa mente bem fácil. Já ouvimos várias vezes. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que diferença isso faz na sua vida? Não, pastor, eu não recebi nada de herança ainda. Nós não somos assim. Nós não conseguimos enxergar as promessas de Deus. Devemos entender muitas coisas, ou tentar entender muitas coisas. É lógico que tem muitas interpretações e tal. Mas podemos ter a certeza de que estaremos com Deus, em Cristo, eternamente, com todas as coisas que Cristo vai receber, junto com Ele. Haveremos de herdar a terra.
Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12: Timóteo, não fique demasiadamente preocupado com seus sofrimentos. Antes, mostre-se manso e capaz de sofrer. E então você reinará juntamente com Cristo. Você haverá de herdar a terra na companhia dele. Tudo isso tem como base nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, 11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que nós podemos concluir com tudo isso? Ninguém, exceto o Espírito Santo, é capaz de tornar-nos humildes. Ninguém. Só podemos ser humildes ou mansos por causa do Espírito Santo que está em nós. Hoje pela manhã nós falamos muito sobre isso, porque se você é cristão, recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. A questão é, o Espírito Santo está adormecido na sua vida? Está entristecido por você? Ou você sabe que existe o Espírito Santo na sua vida e você pode, quando você quiser, perguntar a Ele: quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? O que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus na minha vida? Mostre-me, Senhor. E Ele vai abrir as portas e vai mostrar o que você precisa fazer para o reino de Deus. O problema é que nós não acessamos mais o Espírito de Deus. Parece que Ele nem existe em nossa vida. Esse é um grande problema. Por quê? Só o Espírito Santo, coisa alguma, exceto o Espírito Santo, é capaz de humilhar-nos no Espírito e levar-nos a lamentar chorando, devido à nossa pecaminosidade, produzindo em nós aquela perspectiva veraz e correta de nós mesmos e conferindo-nos a própria mente de Jesus Cristo. Essa, pois, é uma questão seríssima. Aqueles dentre nós que se afirmam crentes necessariamente reivindicam já haver recebido o Espírito Santo. Se eu perguntar para você: você recebeu o Espírito Santo? Você vai dizer: eu recebi. Ou não? Reivindicam ter recebido o Espírito de Deus. Mas e daí? O que Ele faz? Qual é a diferença na sua vida como cristão? Você tem sido humilde, manso, pobre de espírito? Aqueles que afirmam isso devem ter consciência disso. Por conseguinte, não nos resta qualquer desculpa se não somos mansos. Todavia, o homem que se acha fora do manto do Evangelho dispõe de uma desculpa, portanto, essa qualidade é impossível para ele. Eu posso me desculpar: olha, eu não sou manso, eu não tenho o Espírito, por isso eu não sou manso. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que ser manso. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Você não tem desculpa. Se você tem o Espírito Santo, não tem qualquer desculpa. Esse é o fruto direto do Espírito. É algo que nos é oferecido, tornando-se assim possível para todos nós. Eu não estou falando de não pecar, porque isso é impossível enquanto estivermos aqui neste corpo, mas eu estou falando de ser manso. Porque é o fruto do Espírito. É interessante a gente notar isso. É algo que é oferecido para nós.
E o que nos compete fazer? Precisamos encarar o Sermão do Monte de frente. Quando você estiver lendo capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, encare isso como real para você. Padrão altíssimo. Parece ser inatingível na nossa limitação. Cumpre-nos meditar a respeito do mesmo. Considere os exemplos que nos foram deixados para sermos mansos. Voltemos aos olhos para o próprio Senhor Jesus Cristo. Finalmente devemos humilhar-nos e confessar nossa vergonha, incluindo não somente a pequenez da nossa estatura espiritual, mas também a nossa completa imperfeição. Em último lugar, temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu. Essa é a questão principal. Um eu exigente, que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir a possuir-nos por inteiro. O manso não é apenas aquele que herda a terra, mas também o céu. O manso tem a terra apenas como sua casa de inverno, mas tem o céu como uma mansão permanente, eterna, casa feita não por mãos, eterna nos céus. Então, diante de tudo isso, como devemos viver a nossa vida cristã? Da mesma forma que vivemos, todos os dias, dia após dia, vivendo uma vida medíocre, diante da presença de Deus e a dádiva da vida que nos foi entregue para a vida eterna. E nós não conseguimos mensurar a importância do Evangelho em nossas vidas. Nós não conseguimos entender do que nós somos livres. Nós não conseguimos enxergar as promessas de Deus em nossa vida ainda. Não conseguimos ver mais além. Nós olhamos somente aquilo que está em nossa frente, talvez 1 metro só. Nós somos míopes. É pior do que quando eu tiro o óculos, que não vejo quase ninguém de vocês. É muito pior que isso, mesmo com os óculos. O problema é como nós encaramos essas verdades absolutas que estão na palavra de Deus. Deus nos convida, através das Escrituras, a tomarmos uma iniciativa diferente, a mudarmos o nosso rumo de vida, a sermos cristãos verdadeiros, a demonstrarmos o amor que Ele tem por nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nossa vida, luz do mundo, sal da terra. Que Deus nos abençoe. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Estamos reunidos em Teu nome, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que encontra em nossos corações a necessidade de transformação. O período em que estamos vivendo o cristianismo, desde o momento que o Senhor nos alcançou até a nossa ida, o Senhor vai nos transformar a cada dia para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Ó Senhor, que nós possamos enxergar essas virtudes, essa mudança em nossa vida a cada dia, onde podemos enxergar os nossos pecados gradativamente e tirá-los e extirpá-los de nossa vida, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.